Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Salmo 118, 36 e 29. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais esse momento de oração e comunhão com o Senhor, pedindo bênçãos para as nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê aí o seu like, curta e logo em seguida comente sobre a nossa oração de hoje e encaminhe para outras pessoas, tá bom? Prepare também aí a sua água para que ao final de nossas preces ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos sobre nós o Espírito Santo do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos ouvir a proclamação do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta santa palavra de hoje vemos Jesus irritado. Sim, Jesus também se irritava.
Jesus estava irritado com os mestres da lei, com os fariseus, com aqueles que faziam as leis para o povo. Ele via as contradições da própria lei, uma lei humana, uma lei que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Uma lei que era muito mais uma série de ritos do que propriamente algo feito para o bem da pessoa. Por isso, Marcos nos apresenta o problema que esses fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, colocaram para Jesus. A intenção era descobrir se na formação que o Senhor dava como rabino, era uma observação legal ou algo que incitava a não observar a lei, não seguir a lei do povo de Israel. E nós sabemos que a fama de Jesus chegou até a capital, Jerusalém, onde ali se supunha que a religião fosse uma prática exemplar, irrepreensível. Parecia que os ensinamentos de Jesus, com toda essa fama, eram ensinamentos que muito mais pareciam anárquicos do que convergentes para a religião estabelecida. Por isso, na dúvida se Jesus estava rompendo com a religião e criando um novo modo de ser, eles foram até o Senhor. Eles queriam desmascarar Jesus e acabaram sendo desmascarados por ele. Começaram com uma crítica. Por que se sentam à mesa os discípulos seus, sem antes lavarem com cuidado as mãos? Era um costume, meu irmão e minha irmã, fundado em preconceitos e também em conceitos muito antigos que nada tinham a ver com a palavra de Deus. A ideia de uma pureza infinita fazia parte da vida daqueles homens e daquela religião da época. Tanto que quando saíam para uma praça pública, quando voltavam tinham que tomar banho muito bem tomado, porque entendiam que estavam impuros, porque entendiam que precisavam se purificar das impurezas do mundo externo. Eram preconceitos reais, como se eles fossem como uma pluma branca, como se eles fossem puros como a neve, e todos os outros, e o mundo e as coisas fossem impuras. Por isso esse conceito, que esse contato exterior com as coisas pode tornar impuro até mesmo o coração humano. Também havia o medo de um contato com algum pagão, mesmo sem querer. Olha só a grandeza, meu irmão e minha irmã, dos excessos desse povo. Por isso, poderiam contrair uma impureza caso tivessem tocado em um objeto que o pagão tocou ou tocassem sem querer em algum pagão. A impureza interior se explicava por gestos exteriores. E Jesus vem chamá-los de hipócritas. Jesus vem mostrar que essa religião era caduca, ela não tinha condições de continuar, que era uma religião manipulada, que era uma religião falsa, que era uma religião que não frutificava em nada. E o exemplo disso era a forma desumana, como os mestres e fariseus, chamados assim piedosos, tratavam até seus pais, distorcendo a lei em favor deles. Aquilo que era para se ajudar o pai ou a mãe era deixado no templo. Poderia ser entendido como corbã, consagrado ao Senhor, aquele dinheiro que era por lei, um dinheiro para o sustento dos pais, por uma manipulação,
por uma distorção da própria lei, fazia com que esses valores pudessem ser revertidos para eles mesmos, em detrimento do bem-estar dos próprios pais. Isso não tem nada a ver com piedade, era uma falsa piedade. Na verdade, era uma impiedade acobertada de uma falsa piedade. E Jesus não queria era que os seus discípulos se contaminassem com essa mentalidade da religião da época. É muito grave quando o Senhor não apenas faz advertências a respeito da conduta do seu povo, mas também acusa essas pessoas pelas escolhas que fizeram. Quando Jesus diz, vocês abandonaram o mandamento de Deus para seguir a tradição humana dos homens, ele está apontando o núcleo da fé daquelas pessoas e está dizendo que aquela religião é fria, que aquela religião desloca a vontade de Deus, que aquelas convicções, elas não são convicções que levam à vida. Nós podemos dizer que nada é tão grave quando o coração humano e sua inteligência passam a ser a única medida para se decidir aquilo que é certo ou errado. Quando nós começamos a estabelecer a medida das coisas num rigor criado e não vindo do Senhor, então nós temos a grande possibilidade de errar e aquilo que nós consideramos como piedade vai ser impiedade, vai ser insolência, vai ser maldade, tudo fruto da pretensão humana. Jesus quer envolver Deus nessa realidade e quer promover conversão na vida daquelas pessoas. Não quer que seus discípulos aprendam esses atos que, ao olhar do Senhor, são incorretos, não têm valor. As tradições, meu irmão e minha irmã, daquela época eram eivadas, repletas de gestos rituais. Havia um escrúpulo total de se ter tocado coisas impuras antes de uma refeição. O risco de contaminação era grande, contaminação espiritual para o próprio coração. Por isso a higiene aqui é focalizada não só como uma limpeza sanitária, uma limpeza das mãos ou do corpo, mas como num gesto ritual, uma purificação da própria alma. O Senhor veio apresentar essa realidade como sendo uma realidade que pode chegar a ser doentia, perversa, preconceituosa, maldosa. Ele condena e chama essas pessoas de hipócritas e fingidas. Inclusive, ele desmoraliza totalmente aqueles que foram procurá-lo para tentar corrigi-lo em suas práticas rituais. O Senhor usa esse termo pesado, hipócrita, chama eles de hipócritas, fingidos. E nós sabemos que a hipocrisia, ela está muito ligada ao acobertamento de mentiras, aos interesses pessoais. A hipocrisia, meu irmão, pode fazer parte, minha irmã, de uma cultura, da vida de uma pessoa. Quando isso é levado para a religião, toma áreas de imoralidade, prejudica o bem comum, se torna algo maldoso, podendo chegar até a perversidade. Nós devemos lembrar que o coração de Deus é um coração misericordioso, amoroso, sincero. O Senhor nunca vai usar de artimanhas para conosco. Quem usa de artimanhas não é capaz de amar de verdade. Quem usa de artimanhas interessa alcançar seus próprios interesses, propósitos.
quer somente o seu bem pessoal ou institucional. E uma religião que quer ser fecunda não pode ser hipócrita. Não pode usar de artimanhas. Deve cuidar não somente do externo, mas principalmente do interno, a interioridade. O verdadeiro discípulo é aquele que nutre no seu coração uma experiência de sentimentos e intimidade com o coração de Deus. E em nada disso pode haver hipocrisia, pode haver superficialidade, pode haver artimanhas, manhas. Essa interioridade da experiência de fé, quando nós louvamos o Senhor, quando nós nos relacionamos bem com o Senhor, nos torna pessoas autênticas. Não precisamos manter aparências, não precisamos ficar preocupados com aquilo que os outros pensam. E o Senhor vai dizer que impureza é aquilo que sai do interior de nós, não aquilo que entra em nós. E ele usa uma linguagem muito direta, dizendo que o que sai de dentro é que é impuro e torna a pessoa impura. E aí Jesus vai dizendo, noutra passagem bíblica, que essas impurezas que saem do coração humano são as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, o orgulho, falta de juízo. Essas coisas más saem de dentro e tornam impuro o homem. A religião judaica nunca conceberia isso. O Senhor vem dizer que o que vale é verificar o profundo do coração diante de Deus, diante da consciência. Deus não se engana nunca. E o Senhor conhece o profundo do nosso coração. O Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe das nossas intenções. Por isso é preciso, na verdade, passar a limpo a nossa própria interioridade o tempo todo, escolher o caminho do Senhor, recriar-se, refazer-se e viver uma vida sincera com Deus e com as pessoas. Nunca devemos viver uma vida de hipocrisia, porque isso nos lembra o que a própria leitura de hoje nos disse. Nós não podemos ser pessoas que louvam com os lábios, mas têm um coração distante de Deus. O nosso coração deve estar, assim como o dos profetas e também daqueles verdadeiros discípulos do Senhor, numa perfeita intimidade com Deus. Que nós sejamos sempre sinceros com o Senhor. Que tenhamos uma consciência tranquila de que todos os nossos atos estão em comunhão com Deus. Que tenhamos pensamentos puros, que tenhamos atitudes que sejam expressão do nosso coração verdadeiro. Que sejamos nós a dar exemplo para esse mundo que vive tanta hipocrisia e tanta maldade. E que as pessoas enxerguem em nós pelo que nós somos, pelo que tem em nosso coração, e vejam em nós a luz de Deus brilhando, a graça de Deus se apresentando ao mundo. Seja, portanto, forte na fé e alcance o melhor que o seu coração puder. Que assim seja. Amém. E vamos juntos rezar a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apresente aí a água diante do Senhor, estenda a mão sobre ela. Se você não a tem por acaso, coloque a mão no coração ou acompanhe a minha prece, reforçando, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e dizemos: bendito sejais, vós que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, pela aspersão e uso desta água que agora será abençoada, sintamos no poder do Espírito Santo a vida nova da vossa graça. Por isso nós vos pedimos humildemente, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e contra toda cilada do inimigo. Purificai, Senhor, e abençoai esta água que está neste recipiente que nós vos apresentamos nesse instante. Tornai-a repleta das energias necessárias para que seja um remédio para o corpo e para a alma. Que esta água nutra, abençoe, purifique e proteja todos aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos e nos ambientes onde ela tocar. Que ela sirva também para afastar da nossa presença o maligno e seja fonte de perenes bênçãos sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé e devoção a sua água abençoada. Faça sua prece, agradecendo ao Senhor e ao mesmo tempo suplicando. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, curta aí, dê o seu like, tá? Encaminhe para outras pessoas e faça um comentário seu sobre a oração de hoje, é muito importante para nós. Se você não se inscreveu,
se inscreva. Fique em paz, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém.